Olá, colegas, boa tarde. Meu nome é Débora Monteiro, sou graduanda em Pedagogia e Licenciatura e hoje vou apresentar a vocês um breve seminário sobre o livro Ensino de Literatura e de Leitura Literária, Desafios, Reflexões e Ações. O livro, organizado por Ederson Luiz Silveira e Marcos dos Reis Batista, foi publicado no ano de 2019 por a editora FI, contendo artigos de vários autores que abordam assim diversas falas sobre o ensino de literatura e de leitura literária. Ao todo, são 16 capítulos que constituem uma leitura tranquila e atrativa, que se deve à mudança de assuntos entre um artigo e outro, porém com a constante reflexão acerca do tema proposto. O livro conta com textos que discutem as práticas de ensino desde os anos iniciais até a formação de professores mediadores de leitura, mostrando alguns desafios que enfrentam os envolvidos neste ciclo, que é o processo de formação do indivíduo leitor. E ainda, como o próprio título indica, vale ressaltar que o livro também traz à luz ações que, do ponto de vista dos autores, contribuem para a melhora do ensino de leitura. Ele se inicia com uma citação que faz referência às ideias de Todorov, nas quais ele faz analogia entre o ensino de literatura e um prédio em construção, com as seguintes palavras: o ensino de literatura é comparado a um edifício em construção, cujos andaimes, depois de pronto o edifício, deveriam deixar de ser o centro das considerações. Para o autor em questão, o que deveria importar seria o prédio, sua funcionalidade, sua arquitetura, mas o que se percebe é a manutenção dos andaimes e a reprodução destes como objetos de estudos. A crítica contida no texto foi feita há mais de uma década e desde então, em muitos lugares, pouca coisa mudou e um grande número de educadores ainda opta por uma educação que se mostra reprodutora e que pouco auxilia nos processos de evolução educacional. Bom, a ideia de apresentar esse livro surgiu após a realização de uma pesquisa para a qual ele serviu de aporte teórico. A pesquisa, denominada Repertório Literário dos Estudantes de Pedagogia da Faculdade de Educação em 2018, me provocou a buscar mais informações a respeito do ensino de literatura e sobre como os alunos eram incentivados a buscar aumentar seus repertórios literários, principalmente no que se diz respeito aos estudantes de pedagogia. E foi então que encontrei esse livro, que por coincidência tinha sido lançado no mesmo ano em que eu estava desenvolvendo minha pesquisa. E logo no primeiro capítulo me deparei justamente com uma reflexão sobre a formação de professores leitores. E é neste capítulo que vamos nos aprofundar agora. O capítulo 1 tem por título Formando Professores Leitores, uma reflexão sobre as ações desenvolvidas no curso de Pedagogia Parfor da Universidade Federal do Tocantins, campus de Arraias. Iniciando essa conversa, o livro traz uma reflexão sobre os cursos de licenciatura que lançam todo ano no mercado professores de educação básica com diferentes histórias leitoras, as quais, se pesquisadas, poderiam ser um meio de dispor instrumentos tanto para conhecê-los como para intervir positivamente na realidade e na cultura leitora desses profissionais. Porém, mesmo que seja óbvia a importância desses diagnósticos, é relativamente pequeno o número de trabalhos que se debruçam sobre esse assunto. O livro apresenta a educação como um ciclo muitas vezes vicioso, no qual é importante conhecer cada ponto, como os alunos, os professores, as comunidades, as políticas públicas e assim por diante. Alguns estudiosos, por sua vez, têm buscado conhecer essas realidades, o que vem a ser o caso do trabalho apresentado nesse capítulo, que traz à tona a discussão sobre o repertório literário dos alunos de uma turma do curso de licenciatura em Pedagogia do programa Parfor, que já são professores incentivadores de leitura da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, mas não possuem um curso de pedagogia. Os autores apontam que, após um diagnóstico dos mesmos,
que levou em consideração o contexto desses alunos professores, que é um contexto onde o acesso à cultura e à literatura ainda está em desenvolvimento e, portanto, não é tão amplo, bem como a influência das instituições de ensino, que ainda não é tão notável. Com isso, percebeu-se uma lacuna teórica sobre conceitos de leitura, formação de leitores e o pouco ou quase nenhum repertório de leitura desses profissionais. E é diante dessa realidade que as universidades se sentem obrigadas a ensinar conteúdos que deveriam ter sido assimilados antes, e por isso não conseguem manter um bom padrão de ensino que a carreira de professor exige. Na tentativa de reverter esse cenário, os autores da pesquisa procuram primeiro ouvi-los, o que aconteceu através da elaboração de memórias, para depois organizar então um curso de formação sobre leitura. A primeira fase, realizada no primeiro semestre, voltava-se para os princípios teóricos da leitura, como fatores que exercem influência sobre os interesses da leitura. E essa primeira fase tinha a intenção de dar um pouco mais de segurança a esses professores na tarefa de indicar, selecionar e também abordar livros em sala de aula. Já o segundo passo foi a aproximação desses alunos com a leitura, visto que muitos deles não tinham o hábito de ler por prazer, muitas vezes por a falta de tempo. E, por fim, o terceiro passo foi a tentativa de ampliação do repertório literário dos mesmos. O trabalho com esse grupo revela que o perfil de leitura dos alunos que adentram as licenciaturas está longe do esperado, concluindo também que boa parte dos futuros incentivadores de leitura não são eles mesmos indivíduos leitores. Diante disso, é imprescindível que a universidade assuma seu papel no círculo de formação de leitores. Por seu lugar institucional e por sua gama de recursos, ela pode exercer seu papel e intervir no processo. Afinal, o ensino universitário é de suma relevância para melhorias na situação de leitura literária no Brasil. A universidade, mais do que todos os outros componentes do sistema, é a mais habilitada a romper com o que foi chamado então de círculo vicioso da leitura literária, processo no bojo do qual não leitores acabam tornando-se professores e sendo colocados em posição de reafirmar práticas e posturas responsáveis pela não formação de leitores. Por fim, trago uma reflexão sobre as ideias da obra como um todo. O livro aponta a leitura como promotora da cultura da autonomia, o que faz com que muitos autores cheguem a considerá-la a atividade mais importante a ser desenvolvida na escola, visto que um cidadão completo é aquele que lê, conhece e argumenta, e esse sujeito só se completará ainda mais no momento em que ele conhecer também a literatura da sua região e do lugar onde vive. Cada leitor, na individualidade de sua vida, vai entrelaçando o significado pessoal de suas leituras com os vários significados que, ao longo da história de um texto, este foi acumulando. Portanto, percebe-se que não basta ler, é preciso refletir sobre o próprio processo de criação e saber dizer o que foi lido, ou seja, é fundamental compreender o que está nas entrelinhas e nas entrelinhas. O prazer de ler pode surgir de diversas formas. Uma delas é a liberdade, ser livre para escolher, para pensar, argumentar e contra-argumentar faz diferença em qualquer contexto, desde que sejam dadas as armas para guerrear corretamente contra os momentos de deslize e fragilidades que as forças contrárias à prática do hábito tentam impor. Na literatura, é possível se descobrir e redescobrir. Por isso, tantos fazem analogia à viagem quando se referem a momentos prazerosos que ela traz. Esse livro não tem como propósito trazer verdades irrefutáveis ou ideias prontas. Ele tem a intenção de provocar aqueles que defendem a literatura e a melhora no ensino da mesma a se levantarem para tecermos juntos um novo amanhã.